que todas as vezes que você for tomar uma decisão, querido, no Evangelho, todas as vezes que você for tomar uma decisão no Evangelho para com alguém, que você possa parar e refletir. Não use o conhecimento que você tinha anteriormente. Você pode estar pecando contra alguém. Você pode estar pecando contra alguém. Leia, veja o que a palavra fala. Usa do Espírito Santo que está na tua vida para discernir o que Deus quer de você. Para que não nos tornemos nécios, indoutos na palavra do Senhor. Amém? Vou pregar sobre julgamento. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia diz sobre julgamento. Eu percebo claramente que nós estamos vivendo dias e décadas, né, onde os homens do cristianismo, aqueles que se levantaram em favor de Cristo, né, perderam uma de suas maiores características: a denúncia, a estima pela verdade e o compromisso com o seu chamado. Essa é a minha conclusão. Em toda a Bíblia mostra que os homens chamados por Deus tinham incumbências específicas: cuidar, orientar, orar pelas pessoas, conhecer as suas ovelhas pelo seu nome, conduzir para o caminho, que o pastor vá à frente do rebanho, nunca abandonar as ovelhas, admoestá-las, corrigi-las, ensiná-las. De acordo com o Evangelho que eu tenho visto corrupto, os homens deixaram de seguir aquilo que a Bíblia diz. Isso aqui está em Mateus. Isso aqui está no livro de Mateus, onde fala aquilo que um pastor deve fazer e aquilo que uma ovelha deve fazer. Eu vou pregar sobre isso. Assim que Deus me der a oportunidade, eu vou pregar qual é a função de um pastor com o seu rebanho, qual é a função de uma ovelha com o seu pastor. Eu quero falar sobre isso, né? Mas aqueles que são fiéis em expor o erro, de acordo com a Bíblia, são agora denunciados e acusados de serem homens sem amor, maldosos, acusadores e juízes. Os homens hoje que vão na palavra, traduzem e pregam em cima da cultura vigente, estão sendo acusados de homens maldosos, caluniadores, que falam mal dos ungidos de Deus. Parece que virou um acordo de silêncio isso. Que nós não podemos tocar no ungido do Senhor. Eu te pergunto, quem é o ungido do Senhor, querido? Para que você não toque nele. Todos nós somos o povo renascido em Cristo Jesus. Não tem ungido do Senhor, não. O que tem hoje são os chamados a morrer com Cristo. E ponto. E ponto. Vamos abrir a palavra em Mateus 7. Minha pregação tem 5 folhas. Mas eu não vou me preocupar com isso, não. Eu vou pregar até onde der. A hora que parar, parou. Continua na próxima semana, amém? Porque meu coração está preocupado de não me fazer entendida. Ou de pregar muito rápido e você acabar entendendo de uma maneira distorcida o que eu estou falando. Mateus 7, versículo 1. A palavra diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem,
também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vai para o 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, se quisermos entender a Bíblia, eu costumo sempre repetir aquela frase que não é minha, eu também não sei de quem é, mas que diz assim: o texto, um contexto fora do texto é pretexto para heresia. Um pedacinho, uma frase, um versículo fora do contexto dele, você dá lugar à heresia, ou seja, a uma coisa que uma lei, uma doutrina, alguma coisa que você inventou da sua cabeça e está querendo fazer com que os homens vivam. Isso é uma heresia. Se nós quisermos entender a Bíblia, você quer ver, Você quer ver como que esse pacto do silêncio entre os cristãos foi gerado? Quando a igreja começou a pregar: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgam, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. E dali parou aí. E não julga não. Ops, não julga não. Não julga não. Quem é você para julgar o seu irmão? O que é isso que você está fazendo? Bom, eu venho aqui para cair por terra com esse pensamento. O que eu tenho intento hoje é de dizer e declarar que nós somos uma igreja profética e nós não vamos deixar de ser. Amém. Que nós somos uma igreja dos últimos dias e que nós não vamos nos corromper. Que Deus nos guarde. Que nós vamos proclamar a verdade, custe o que custar, até mesmo se custar a nossa cabeça. Amém. Isso é muito difícil de dizer. Isso não é fácil. Eu sei o peso que é dizer uma coisa dessa. Eu não estou falando palavras ao vento. Eu sei que haverá dias difíceis e que os nossos posicionamentos vão gerar calúnias contra nós, ofensas. Vão falar de nós por toda a cidade. Até aqueles com quem nós andávamos em amor vão se voltar contra nós. A palavra diz: até os seus irmãos vão trair vocês. E eu quero explicar isso daqui por quê? Porque esse capítulo 7 não termina, gente, no versículo 2. Ele continua.
E aqui entre o versículo 3 e o versículo 5, Jesus fala assim: hipócritas, vocês... Olha só o que ele está dizendo. Ele não está dizendo o seguinte: eu não estou falando para você não julgar as pessoas, pois o julgamento, e eu vou mostrar isso para você de Gênesis até Apocalipse, sempre, se der tempo. Se não der tempo, você vem amanhã, você vem depois de amanhã e por aí vai. De que é ensinado por Jesus e pelos apóstolos de Jesus, de que nós precisamos julgar as pessoas, o mundo, os anjos e tudo que há aqui. Quando ele fala lá em cima, toda árvore que dá bom fruto, eu apodo e faço ela crescer. E a que dá mau fruto, eu corto. O que Jesus está dizendo? Se você olhar para uma árvore, quem é a árvore, queridos? Nós. São as pessoas. Se eu olhar para a árvore do Fernando, como eu vou conhecer que o Fernando, como que eu vou julgar o espírito que atua na sua vida, Fernando? A palavra fala que eu devo julgar o espírito que atua na tua vida. A palavra fala que eu devo julgar os frutos que você dá. Como que eu vou fazer isso sem observar você, sem olhar para as suas práticas, para os seus resultados, sem eu criticar você? Vai vir um espírito e soprar no seu ouvido e falar assim: se afasta dele. Aconteceu isso já com você alguma vez? Ou foi pelos frutos, pelos resultados que você falou: nossa, eu acho que essa pessoa aí não dá para andar comigo não? Como que você vai descobrir quem é que deve andar com você e quem é que não deve andar com você, se você não julga? Aqui no 7, de 3 a 5, ele chama de hipócrita aquele que anda em pecado, preste atenção, e vai naquele que comete o mesmo pecado e fala com ele assim: poxa, vamos supor que eu tenho o pecado da mentira. Aí eu chego pro Fernando, que acabou de conversar com a Charlene ali, eu escutei, ele pegou a mentira, eu falo: poxa, Fernando, hein? Poxa, mentiu pra menina. Como é que você me faz uma coisa dessa, coisa feia? E eu sou muito mais mentirosa do que ele. A palavra está dizendo: seu hipócrita. É isso que Jesus fala. Por que você foi e corrigiu o Fernando de mentira se você mente muito mais do que ele? Deus não está falando para eu Deus não está condenando a minha atitude de observar a vida do Fernando e olhar os frutos dela. Deus está condenando a minha hipocrisia de estar vivendo o mesmo pecado que o Fernando e corrigir a ele publicamente e eu continuar na minha mentira ali, ó, levinha. É isso que a palavra está falando. É disso que a palavra está falando aqui, nesse contexto aqui. No 15, ele fala assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como podemos conhecer os falsos profetas, queridos, se não os julgarmos pela palavra de Deus? Se conhecermos os falsos profetas, se você sabe que o cara é um falso profeta, como que você vai falhar em não alertar o rebanho dos lobos? Você é um traíra se você fizer isso. Se você vê que ele dissemina uma palavra mentirosa e você não o expor, você é um traíra do Senhor. Se você não aponta, se você não mostra, esse cara tá na igreja segurando a cesta de dízimo e oferta, mas ele fornica com as meninas da escola. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Se eu encubro o pecado do irmão, eu sou um fornicador como ele. Isso e não foi eu que estou dizendo não, hein? É a palavra que está dizendo. Por toda a Bíblia encontramos provas de que devemos identificar e expor os falsos profetas. Vamos ler o 16 e o 17. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá
frutos ruins. Será que o Senhor Jesus quis dizer, isso é uma pergunta, que não podemos julgar a árvore, ou seja, a pessoa, mas somente o fruto de sua vida e doutrina? Será que é isso? Não, eu não devo julgar a pessoa, eu devo julgar só o comportamento dela. Certamente que não, minha resposta. Pois você não pode conhecer sem julgar. Quando você conhece alguém, diz que conhece alguém e fala assim para esse alguém: pode acreditar na Charlene, ela é uma pessoa 10. Eu só posso dizer isso se eu experimentei da Charlene. Senão eu sou uma mentirosa. Se eu disser para Diana, eu vou mandar a Charlene lá na sua casa, você pode confiar nela? Ela vai ficar com as suas filhas durante uma semana, você pode confiar nela, ela não vai te roubar, ela não vai bater nas suas filhas, ela não vai fazer nada. Se eu não experimentei do serviço dela, eu tô mentindo pra você, porque eu não sei quem ela é. Eu tô falando isso só porque ela tá na igreja? E se ela estiver na igreja e for uma abusadora de crianças? Tá amarrada em nome de Deus. Gente, mas é necessário dar exemplos, tá? Eu pego os mais fortes, assim. Ficar se condoendo. Todo julgamento deve ser baseado no ensino bíblico. Preste atenção que isso é muito sério. E não de acordo com os seus caprichos e com os seus preconceitos. Você não tem autorização de Deus para julgar o seu irmão em cima dos seus caprichos e em cima dos seus preconceitos. Você tem toda a autorização de Deus para julgar o seu irmão dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Lá em João, é melhor você anotar, porque eu não... Melhor você anotar para você refletir na sua casa. Mas em João 7:24 fala assim: não julgueis segundo a aparência. Então tá mandando você fazer o quê? Julgar. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quem falou isso? Vamos lá em João. É que minha Bíblia está muito nova, fica difícil de eu folhear ela. João 7:24. Ó. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aqui tá mandando você julgar ou você não julgar? Tá mandando você julgar? Ué, mas você não ouviu até hoje que você não pode julgar? Não julgueis para não sejam julgados? O que é isso? Que coisa doida é essa? Que Bíblia é essa que esse povo tá lendo? A Bíblia está mandando você julgar. E quem falou isso aqui, filho? Foi Jesus. Não foi João, não foi Pedro, não foi Paulo, foi ninguém. Foi Jesus. Não julgue segundo a aparência. Julgue segundo a reta justiça. Aqui, nosso Senhor ordena que devemos julgar segundo a reta justiça, que é o julgamento baseado na palavra de Deus. O que é a reta justiça? A palavra de Deus. A reta justiça é aquilo que você aprendeu na sua casa? É aquilo que você aprendeu na escola? É aquilo que você aprendeu, como é que eu vou dizer, com a cultura da sociedade? É? Não, a reta justiça é aquilo que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Coríntios 5, vai para 1 Coríntios 5, 1. Coríntios 5, 1 a 13. Eu acho que não vou ler isso tudo, não. Isso aqui é Paulo, né? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Hã? Como é que é? Não entendi, não. Expulsar da comunhão? É isso mesmo? Na sua Bíblia está escrito isso também?
ou é só na minha? Será que eu comprei uma Bíblia pervertida? O Ana Sul está dizendo também, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente, nem lá Paulo estava. Nem na igreja Paulo estava. Paulo estava lá em Juiz de Fora, vocês aqui em Brasília. Ele telefonou e falou: Ismael, fiquei sabendo que tem uma pessoa aí na igreja que está corrompendo o ensino bíblico. Eu sei que você está pregando uma coisa no púlpito. E alguém na igreja está falando outra coisa, o inverso do que você está falando. A Paulo, olha, entra em tristeza, chora, sabe por quê? Porque você vai ter que expulsar ele daí, ué. Hoje o que nós fazemos nós temos que suportar o irmão ali, ó. O irmão é uma chaga que está ali. O irmão é um câncer que está ali. Paulo está falando, tira ele do meio de vós. Porque se você deixar ele vai contaminar todo o seu rebanho. E a culpa vai ser sua. Porque a culpa dele ter se pervertido, dele ter se tornado uma chaga no meio do povo, não é tua. Mas a culpa de ter deixado lá e espalhado uma falsa doutrina é tua sim. E aí fala do pastor, né? É tua sim. Paulo julgou, isso está no versículo 3. Embora Paulo não estivesse lá, e disse à igreja em Corinto que eles deviam julgar, isso está no versículo 12. Aqueles que estavam dentro da igreja, pois os que estão fora da igreja, você não pode julgar. Minha Bíblia fechou. Alguém lê aí o 12, por favor, o 12 e o 13? Fica de pé. Lê o 12 e o 13 para mim. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar o que estão dentro. É isso mesmo? É uma pergunta, né? Isso, é uma pergunta. Não devem vocês julgar os que estão dentro? 13 também. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Uau! Deus está falando, o seu olhar para os de fora, para aqueles que não conhecem a Cristo, sempre, deve ser de amor e de misericórdia. Mas para os que estão de dentro, ouvindo a sã doutrina, olhando e vendo a Cristo, e voltando-se para o vômito, os cachorros voltam para os seus vômitos. Tem um que fala isso, já deve ter passado. Está ali ouvindo a verdade e sai e prefere a mentira. Gente, Jesus está falando, não tem parte contigo. Não julgo os de fora, não, porque eu tenho a ambição de ganhá-los, diz Deus. Mas os que estão de dentro, ouvindo a palavra e não se consertam, meu filho, dá um tempo para esse cara aí, ué. Eu ontem no futebol fiquei triste com algumas coisas. Graças a Deus deu tudo certo, o pastor ficou feliz da vida, né? Chegou em casa assim, hoje o dia inteiro eu escutei uma coisa assim, e eu fingia que não era comigo, né? No final do dia que eu falei assim, gente, esse som tá ficando tão peculiar. A pessoa tá morrendo de dor no corpo. E ainda liga pro Vladimir pra ver se acha consolo. Ligou pro Vladimir meio-dia. E aí, seu Vlad, tudo bem? Não, tô acordando agora. Falei, que é isso, meu Deus? Misericórdia. Fiquei sem unha. Fiquei sem a unha. Você ficou sem a unha? Que isso, gente? É porque foi bom. Isso não é um futebol, é uma mutilação. Ai, meu Deus do céu. Mas aí eu fiquei triste, por quê? Porque já passou, deu tudo certo, mas é aquela tentativa nossa de ficar buscando aqueles que já foram, já voltaram, e não querem nada. Gente, por favor, tô pedindo pra vocês, esqueçam esse povo!
Deixa esse povo embora. Não fica tentando trazer eles de volta, não. Eles já ouviram a sã doutrina, não quiseram a sã doutrina. E eu peço encarecidamente, não tenta trazer esses pervertidos para dentro da casa do Senhor, não. Tem muitos outros por aí que são santos de Deus e que estão em igrejas pervertidas. Deixa que Deus vai trazer eles. Como o Reinaldo que eu estou vendo ali. Como o Lucas. Vocês dois essa semana encheram meu coração de alegria. Eu fiquei a semana inteira alegre. Porque quando eu vi vocês eu falei, puxa, nem conheço vocês, mas o rosto de vocês me mostra que o mesmo Espírito que habita em mim habita em vocês. E isso me alegrou muito o coração. Diferente de olhar para a vida, tem gente que vem para a igreja, fica aqui 3 meses, torra todas as minhas paciências, porque explora de todas as formas, financeiramente, emocionalmente, de orientação, de tudo. Depois de 3 meses sai, não te dá um tchau. Aí depois volta. Não pensa que acabou não, volta. Faz tudo de novo. Tem gente que está vivendo essa vida há 10 anos. Se eu estou aqui na estrutural há 7 anos, eu posso dizer, há 7 anos eu convivo com pessoas que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Acabou. Acabou. Quer vir voltar? Volta, senta e fica aí para ver se converte. Não esperem o meu cuidado para isso. Eu não vou fazer isso mais. Eu mesma vou me disciplinar. Porque eu tenho o hábito de falar, não, vai lá. Poxa, tem misericórdia, a palavra faz. Eu tenho que começar a ler mais esses versículos aqui. E vocês também, sabe por quê? Porque a nossa maneira de pensar é corrompida, queridos. Nós ouvimos um falso evangelho por muitos anos. Pensar de acordo com aquilo que Jesus está dizendo é muito difícil. Não vem assim da hora para outra, não. Todos nós vamos ter que nos converter a Jesus. Nós estamos deixando o caminho dos homens, o caminho da religião, e seguindo a Jesus. E é agora que a gente começa a ser perseguido, atacado, punido. Meu coração encheu de temor, porque eu fico pensando assim, meu Deus, o Senhor está me ensaiando. Aonde é que eu vou pregar essa palavra aqui? Eu penso nisso. Você acha que um dia vai ter um evento aqui na estrutural? Eu fico pensando assim, meu Deus, se me convidar para pregar, não me convida não, pelo amor de Deus, não me convida não. Eu oro a Deus para não ser convidada. Porque se eu for convidada, eu vou pregar o que eu vivo. E eu vou pregar isso aqui. Aí na hora que eu descer do púlpito, os pastores vão me pegar no canto e vão me linchar. Em conjunto. Aí eu oro a Deus, não convida não. Para ver se eu duro mais um pouco nessa terra. Vamos para Hebreus 5,14. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O que o suposto Paulo, né? Porque Hebreus a gente não sabe, mas o que é que esse autor está querendo nos dizer? Que aqueles que devem julgar devem ser aqueles que têm discernimento para discernir o bom do ruim, o mal do bem, aquele que é experimentado na palavra. O julgamento não é para o novo convertido, o julgamento não é para aquele que não tem experiência na palavra, o julgamento é para aquele que está ralando, já passou pelo fogo e foi aprovado. Isso é o julgamento. Por quê? Porque você vai ter que julgar pela palavra, querido. Não é pelos seus conceitos, pelos seus valores. Você vai ter que ser um conhecedor da palavra para você julgar alguém. Porque fora disso, você está em pecado. Porque aí você está
Não, você não está julgando a pessoa, você está condenando ela. E nós não podemos condenar, nós devemos julgar. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. É outra tradução, né? Os quais, em razão do costume, ou seja, viveram muito tempo isso, têm os sentidos exercitados para discernir. Pergunta: é correto denunciar os falsos profetas? Falar os seus nomes? Falar deles em público? O que vocês acham? Pergunta que eu estou fazendo para vocês. Responde para você. É certo? É certo eu chegar aqui e denunciar uma pessoa? Falar do pecado dela? É certo eu chegar aqui e falar o nome dela? É certo eu chegar aqui e falar em público para que todos ouçam que fulano está em pecado? Olha só. Eu acredito que todos vocês responderam não. Quem respondeu não aí? Cadê a leva da galera? Gente, larga de ser tímido. Patrícia tá até com medo, Patrícia faz assim. Não, gente, quem é que acha certo? Quem é que respondeu não? Ou seja, eu não posso denunciar um profeta publicamente, eu não posso falar o nome dele, eu não posso falar publicamente dele. Quem é que não topa isso? Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Se convertam agora, em nome de Jesus. Os falsos mestres, preste atenção, a minha introdução, são livres para espalhar suas doutrinas venenosas. Sabe por quê? Porque hoje há uma conspiração do silêncio. Ninguém fala nada. Ameaças de... Eu já fui ameaçada várias vezes, mas não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Até de morte eu já fui ameaçada. Falo isso diante de Deus. De que eu seria morta. Porque eu estava abrindo a minha boca. Então, surte a conspiração do silêncio, ela vem cheia de ameaça. Inclusive usam um texto bíblico, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Palavra, opa, você tá me ameaçando? A palavra fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Você vai morrer, se você me matar, você vai morrer. Não sei não, hein, gente. Embora a experiência que a gente tenha tido de igreja foi que quando nós colocamos um banner na igreja, quem lembra, no passeio? Eu me lembro. E nós consagramos aquilo, ungimos, oramos e tal, passou um cara e zuc, com a faca. Um mês depois, mais ou menos, o cara pegou a faca, desceu do alto a baixo, rasou. Acabou o culto, a gente olhou para aquilo, assim, todo mundo de boca aberta, né? Aí veio alguém trazer a notícia. Sabia que o homem que cortou esse negócio aí morreu com a faca ali? Tem 20 metros. Nós ficamos desse tamanhozinho assim, ó. O quê? Como? Ele rasgou aqui, passou nervoso, rasgou, desceu com a faca na mão, assim, quando chegou ali em frente ao botequim, tomaram a faca dele e saquearam ele. O cara morreu. Então, sei lá, esse negócio aqui eu tô meio inseguro pra falar. Lobos em pele de cordeiro são assim, habilitados para assolar o rebanho. Lobo, presta atenção, lobo em pele de cordeiro está habilitado. As pessoas não estão ali olhando para, ai meu Deus, será que ele está certo, será que ele está errado? Não, ele está habilitado, ele está numa posição que o habilita para falar mentiras. E João não os recebe assim, meus irmãos. Veja, Deus me ungiu. Eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor. Eu batizo com água e ele vem e vai batizar com fogo. Creiam em mim, se arrependam. Foi assim que João Batista recebeu eles? João Batista falou assim, raça de víboras, suas serpentes. Se alguém dissesse isso hoje para um falso profeta que vai lá ver, como é que será que ele vai ser tratado? Nossa, lá, o cara enfrentou o outro ali, hein? Ixi, quem é que tem testa de búfalo aí? Eu pensaria isso.
duas autoridades, pum! Eu olharia e falaria, quem tem testa de búfalo ali? Vamos ver. Quem é que tem testa de búfalo? Porque aquele que apanhar e não cair, ficar de pé, meu irmão, é ele que Deus chamou. Se João tivesse feito isso, ele seria chamado de cruel, não cristão. Ele ia ser chamado de desordeiro, rebelde. Quem já foi chamado de rebelde? Eu já fui chamado de rebelde várias vezes. Olha lá vai a rebelde. Que, aliás, hoje eles falam, apontam pra mim e falam assim, lá, desviada. E pra muitos de vocês, tá? Vem rindo de mim não, porque eu olho pra você, olha lá, o povo tá tudo desviado. Tudo desviado. Nem igreja tá tendo. Nem igreja eles não têm. É um povo sem igreja. Você não vendeu eles. Já saiu um boato também que eu vendi vocês. Vendi vocês para um outro pastor aqui da Estrutural, enchi o bolso de dinheiro, comprei uma Hilux e viajei. Então, que isso, gente? É verdade, não. É verdade. Há todo tipo de profanação. Nosso Senhor é hoje, olha que interessante isso, apresentado como aquele que era manso, embora fosse. Humilde, embora fosse. Bondoso e amoroso. Até mesmo para os falsos mestres. Mas isso é totalmente falso. Ao lidar com falsos mestres e profetas, suas palavras eram fortes e suas ações eram claras. Simples e claras. Não havia margem de dúvida no coração de quem ouvia Jesus que Jesus estava indo contra eles. Quando você lê a palavra, você vê claramente isso. Você não fica em dúvida. Será que Jesus estava pregando para eles? Não, Jesus estava os repreendendo. Jesus estava julgando e dizendo, vocês, suas raças de víboras. Aqui eu tenho alguns. Eu cortei, ficou muito grande a palavra. Jesus disse aos fariseus religiosos, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo vocês maus? Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês são maus e pregam a palavra que é boa. Aí às vezes a gente olha para um cara e ele está pregando a palavra de Deus, a sã doutrina, e a gente vira e fala assim, mas pelo menos está pregando a palavra, né? Isso é o que mais tem. Você liga a televisão, coloca um pastor lá, o cara está pregando o quê? A palavra. Jesus olha para ele e fala assim, por que você, tendo maldade no seu coração, está pregando o quê? Pois do que há abundância no coração, ou seja, do que está cheio o seu coração, disso fala a sua boca. Isso está em Mateus 12:34. Para muitos evangélicos, isso seria uma linguagem inaceitável hoje. Mas é uma linguagem bíblica e veio da boca do Filho de Deus. Raça de víboras. Que ficam enganando aqueles que são inocentes. É melhor que você amarre uma pedra ao seu pescoço e se lance ao mar e morra afogado. Talvez haja salvação para você. E olha que isso é suicídio, hein? Mas a palavra está dizendo, o arrependimento do teu coração é tão grande de ter feito tropeçar um pequenino, que você preferiu morrer. Aí na hora do juízo, eu não sei como é que Deus vai fazer com isso. Nem é problema nosso também. Né? Deus sabe o que fazer. Mas se Jesus fala que é preferível, quer dizer que pode haver chance dele se salvar. Se é preferível, né? Jesus não está falando é melhor você ir para o inferno antes. Jesus não ia falar isso, né? Melhor você ir para o inferno antes do que você ir daqui 3 anos, 5 anos. Não, Jesus não ia falar isso. Deus está falando assim, é preferível o quê? Quer dizer, pode ser que você seja absolvido. Opa, achamos um negócio aí. Hein? Mateus 23:13. Vamos lá. Mateus 23:13 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aquele que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei
e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, pastores, que estão ensinando uma falsa doutrina. Vocês viajam mares e terras, vão em lugares longes para buscar um convertido. E quando conseguem, fazem deles mais filhos do diabo do que vocês. Porque ele vai ter aprendido a sua sagacidade, que juntou com a sagacidade dele, e ele ficou pior do que o seu mestre. É isso que está dizendo. Se você teve a astúcia de buscar alguém para trazer para a sua igreja, porque quantas vezes eu ouvi isso? Muitas e muitas e muitas. Você precisa olhar quem são os dizimistas de alto valor da sua igreja e dar atenção a eles. Porque se eles forem embora, você vai ficar difícil para pagar suas contas. Desde o dia que isso aconteceu, eu nunca mais olhei para os dízimos e para as ofertas, coloquei na mão do Vladimir, do Fernando. Eu não sei quanto que nenhum de vocês dizima aqui, nem o meu marido. Para que eu não faça acepção de pessoas. Porque todos são iguais perante o Senhor. E eu não tenho o direito de tratá-los com diferença. Assim como eu não quero ser tratada. Se você seguir aqui, vai até o versículo 38, Deus acusando de todo tipo de pecado os mestres da lei, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseu, porque dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deus está dizendo, vocês que são dizimistas, achando que estão agradando ao Senhor, estou dizendo o seguinte, não é do seu dinheiro. Eu preciso que você me dê também misericórdia, fidelidade e justiça. Que adianta você me dar uma coisa se você não me dá outra? Isso é hipocrisia. É hipocrisia você chegar diante do pastor e falar assim, aqui, sou membro da sua igreja. Dizendo 5.000 por mês. Sou importante aqui. Dá atenção pra mim, vê o que eu quero. Me visita, me chama pra jantar. Sai comigo. Me segura, senão eu vou embora. Se você não me tratar bem, eu vou para outra igreja que vai me tratar melhor que você. E aí você vai ficar sem 1.000, 5.000. Jesus está falando assim, hipócrita, você e o seu pastor. Porque ele pensa que dando o dízimo da hortelã, do cominho, ele está salvo. E mais hipócrita ainda é o seu pastor, achando que vai receber isso e que isso é suficiente para fazer a manutenção da vida daquele cara ali na igreja, para que ele ouça a palavra. Se ele não entregar na igreja do Senhor misericórdia, fidelidade e justiça, o dízimo dele não serve para nada. Nada. João 2:13. Já vou terminar. Eu preguei só a introdução. João 2:13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas.
Aos que vendem pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa o consumirá. Será que hoje é diferente isso? Será que a igreja do Senhor, na igreja do Senhor, também hoje, acredito eu que muito mais do que ontem, anteontem, na época de Jesus, também não foi feito da casa de oração um mercado? Nós vamos às igrejas e tudo que nós ouvimos é: compre o livro tal, a literatura tal, o CD tal. Compre a minha Bíblia. Ó, minha Bíblia, que lindo, tem minha foto, meus comentários, tudo que eu penso a respeito da palavra está no rodapé. Vendendo Bíblias pervertidas para as pessoas. Eu tenho uma Bíblia em casa que eu vou tacar fogo nela. Chama Bíblia... Como é que chama aquela azul lá? Da prosperidade? Dinheiro? Batalha financeira. Batalha espiritual. Eu dei pro Vladimir. Queima ela, Vladimir! Misericórdia! Vou te dar outra, tá, meu irmão? Pode jogar lá fora. Tô falando sério. Joga isso fora. Ali só tem conceito. De um pastor famoso aí, né? Que acha que entende de batalha espiritual e de prosperidade. Afinal de contas, ele ficou trilhardário com o evangelho. Todo aquele que tem lucros desordenados com o evangelho não é digno dele. Eu espero que eu leia isso aqui em algum lugar. Né? Isso não é diferente hoje. Muito pelo contrário, isso está em boa parte das igrejas, né? Com comentários pervertidos. Por quê, querido? Porque elencam dentro do evangelho aquilo que é falso, distribuindo uma mensagem falsa e não verdadeira. Ao mesmo tempo, este covil de ladrões, Jesus falou que aquilo ali era um covil de ladrões. Eles roubam o povo da doutrina da separação e da doutrina da santificação. O que é isso? Ao mesmo tempo que esse povo pervertido, esse covil de ladrões, que estão ali para explorar as pessoas, o que elas estão fazendo? Além de propagar um falso evangelho, elas estão tirando os filhos de Deus da doutrina da separação e da doutrina da santificação. A doutrina da separação é: minha filha, você conheceu Jesus? Sua vida tem que estar separada para Ele. Sua vida não é mais a mesma. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você morreu para o velho homem, nasceu um novo homem. Não precisa ter mudança, não. Você continua vivendo do jeito que você está vivendo. Vai só vindo na igreja, participando dos eventos. Um oba-oba terrível. Cadê a doutrina da separação? Eu vou me separar para Cristo. Eu vou ser luz para o mundo. Eu não vou ser mais um na multidão. Eu tenho que ser alguém que as pessoas olhem e falam: puxa, tem alguma coisa diferente. Se isso não acontecer comigo, querido, eu não tenho a doutrina da separação para Cristo. Porque eu estou acreditando num evangelho mentiroso. E eu não tenho a doutrina da santificação, que é bíblica. Que é aquela em que, quando eu busco ao Espírito Santo, eu sou santificado. Diferente do que eu falei na semana passada. Ou melhor, acrescentando aquilo que eu falei na semana passada. Que as pessoas pensam que a conversão é com o Senhor, mas a santificação é contigo. Você se converte porque Deus te pinçou, colocou ali, te deu um chute, você entrou para dentro da igreja, mas a partir de agora, o santificar da tua vida pertence ao seu esforço. Isso é uma mentira. Porque o santificar da sua vida é, à medida que eu busco o Espírito Santo, Ele me santifica. E eu começo a exalar os seus frutos.